Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à distância às práticas pedagógicas e identidade docente. Não posso deixar de destacar que o distanciamento é a forma mais segura da não propagação da Covid-19. Portanto, sigamos assim com os nossos processos de aprendizado até segunda ordem. Lembro ainda que em todas as aulas há processos avaliativos, inclusive nesta, e que, agora mais do que nunca, você deve acompanhar o conteúdo das aulas pelo ambiente virtual de aprendizagem. Dando continuidade ao nosso cronograma, seguimos com a construção de conhecimento desta disciplina. Ressalto que o prazo para acessar as atividades da Unidade 1 e Unidade 2 foram antecipadas, devido ao atual contexto, para o dia 27 de março. Portanto, até essa data, realizando todas as atividades dessas unidades, você vai garantir 200 pontos em suas atividades parciais. Conversamos sobre a Unidade 1 e a história da docência no Brasil em nossa aula anterior, questionando por que o mundo precisa de professores. Também vale lembrar que eu solicitei que cada um de vocês adquirissem um diário de campo que seja exclusivo para essa disciplina, Práticas Pedagógicas e Identidade Docente, e que esse diário de campo poderia ser um caderno, um diário, um bloco de notas ou algo semelhante. Nesse diário de campo, você vai anotar todos esses aspectos já mencionados na aula anterior, assim como as atividades avaliativas que são feitas e realizadas em todos os nossos encontros, sejam presenciais ou virtuais. Encerramos a aula passada com a construção do conceito de educar e instruir, e eu provoquei vocês para que vocês me falassem qual é o papel da escola, educar ou instruir. Segue a seguir o conceito desses dois termos. Concluímos assim que dentro da escola há instruções para que as atividades sejam desenvolvidas de forma correta, promovendo assim o aprendizado e a educação em suas mais diferentes modalidades, seja a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio ou educação de jovens e adultos. Hoje enfatizaremos a seção Enfrentamento dos Desafios Contemporâneos na Carreira do Professor, destacando dois momentos importantes, o pré-profissional e o profissional, lembrando que já conversamos anteriormente de que a carreira do professor ela não é construída a partir do momento que você pega o seu diploma de licenciado, mas ela é construída ao longo do tempo com toda a sua bagagem de vida. Portanto, o momento pré-profissional dentro da carreira do professor constitui no ensino que você recebeu quando era aluno ou no ensino que você está recebendo para sua formação profissional, qual é o seu olhar sobre a função do professor, para quem ele trabalha, qual é o seu papel social, as suas especializações e, sim, as suas crenças. Qual é a representação social do professor para você? E as certezas sobre a sua prática, como serão construídas? Sim, é levado em consideração os conhecimentos construídos ao longo da vida, conhecimentos tais que permanecem através do tempo. Ainda neste momento pré-profissional da construção da carreira do professor, lembramos que os recursos de formação inicial dos professores não conseguem mudá-los nem abalá-los. Afinal de contas, foram conhecimentos que foram construídos ao longo de sua história. Os alunos vivem a formação inicial para o magistério sem modificar suas crenças anteriores sobre o ensino. E isso se dá de acordo com as vivências que ele construirá antes e depois de sua formação.
Já no momento profissional da carreira do professor, é considerada sua trajetória profissional. Quais foram os caminhos que ele percorreu para então trabalhar como professor? Ele toma posse e conhecimento de que os seus saberes são temporais, eles se modificam ao longo do tempo. E os saberes desenvolvidos no âmbito da carreira vão sendo acumulados, lhe dando cada vez mais a experiência na ação profissional. Sabe-se que a carreira do professor é um processo de longa duração, ela não é construída da noite para o dia, é constituída de dimensões identitárias, portanto, a identidade docente, as dimensões de socialização profissional e o meio onde ele trabalha e atua, e as dimensões de fases e mudanças, visto que a evolução do ensino ela não se apresenta de forma linear, ela se apresenta de forma desigual, de desvios, de retrocessos e de avanços temporários. Sabemos que antes de você ir trabalhar em algum lugar, é necessário que você entenda a dinâmica de funcionamento desse local, as regras, a sua missão, a sua política, como esses funcionários estão organizados dentro dessa empresa. Assim acontece na escola. A inserção numa carreira exige que os professores assimilem esses saberes práticos específicos aos lugares do trabalho, chamado escola, como, por exemplo, suas rotinas, valores, regras e tudo mais. E eu ressalto aqui neste slide que tanto a fase pré-profissional quanto a fase profissional, elas são tão importantes quanto a formação acadêmica que vocês recebem dentro da universidade. É necessário considerar essas duas fases para enriquecer o processo de formação de um professor. Freire, em 1997, cita que ser professor hoje é viver intensamente o seu tempo com consciência e sensibilidade. Não se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores. Os educadores, numa visão emancipadora, e aqui ele dá a dica da abordagem defendida, não só transformam a informação em conhecimento e em consciência crítica, mas também formam pessoas. Lembrando que essa consciência crítica ela não pode ser infundada, ela deve ser embasada nos seus conhecimentos práticos, no seu embasamento científico e na sua experiência profissional. Ok, em nosso próximo encontro, e tomara que ele seja presencial, você trará já registrado no seu diário de campo os seguintes registros. Você vai responder as perguntas: quais foram os professores que te marcaram mais durante a sua vida acadêmica ou a sua vida no ensino básico? Por que eles te marcaram mais? Como você teve a ideia de ser professor e o que te trouxe até esta universidade? Como essa profissão se relaciona com seus projetos de vida? Você consegue linkar? O que você sonha para o futuro da sua nova profissão? Você acredita ser capaz de mudar a história da sua área de formação? Você se adequará às normatizações atuais para a atuação profissional dentro da área que você escolheu lecionar? Portanto, responda todas essas perguntas em seu diário de campo como critério avaliativo para as atividades parciais. Lembro que eu pedi para que vocês fizessem um download do artigo de Tardif, um filósofo com doutorado em Fundamentos da Educação. O artigo intitulado A Profissionalização do Ensino passados 30 anos, 2 passos para frente, 3 para trás, iria fundamentar a nossa prática no encontro presencial. No entanto, com essa adequação, espero que vocês já tenham lido este artigo para então cumprir com os questionamentos que serão realizados ao longo desta aula.
Neste artigo, eu dou ênfase para as 3 idades do ensino, concepções de ensino que ao longo do tempo contam um pouquinho da história do ensino, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Temos 3 idades do ensino: o ensino na idade da vocação, o ensino na idade do ofício e o ensino na idade da profissão. Você conhece as características de cada idade do ensino mencionado neste artigo? O ensino na idade da vocação permanece no século XVI até o século XVIII. Lembro que o ensino escolar, tanto como conhecemos hoje, surgiu na Europa nos séculos XVI e século XVIII, no contexto da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Essas grandes reformas religiosas acompanharam-se com o efeito da criação de pequenas escolas elementares e dos primeiros colégios modernos, que são o ancestral do ensino secundário. Esses novos estabelecimentos se multiplicaram rapidamente e antes da Revolução Francesa, a Europa do antigo regime já está coberta de uma vasta rede de pequenas escolas e de colégios. E eu ressalto aqui que a Revolução Francesa, que perdurou de 1789 a 1799, ocorreu em uma intensa agitação política e social na França, portanto com impacto duradouro, e que a Revolução Francesa está pautada na universalização dos direitos sociais, nas liberdades individuais e na consolidação de uma democracia representativa em todo o continente. O ensino na idade da vocação é marcada pela profissão de fé em seu duplo sentido, na atuação profissional em tempo integral e exclusivo e também na oportunidade de exprimir sua fé e torná-la pública. Já o ensino na idade do ofício, pautado no século XIX, essencialmente um trabalho que caracteriza-se pela criação das primeiras escolas públicas e laicas e também pela obrigação da presença das crianças na escola imposta como obrigatória pelo Estado. Aqui há uma luta pela separação da igreja, então há uma lenta descentralização da igreja e do ensino. Os professores começam a ser contratados nos critérios contratuais e salariais. Então, é possível construir uma carreira e ter ascensão salarial. O ensino na idade da profissão. Antes de mais nada, precisamos fazer a definição do que é uma profissão. Então, o artigo de Tardif 2013 menciona que para ser uma profissão, a área de conhecimento deve ser embasada em conhecimento científico, deve possuir organizações que defendem os direitos do público e não de quem atua, como feito pelos sindicatos, deve possuir um código de ética profissional, deve ter autonomia profissional, ou seja, um reconhecimento tanto jurídico quanto social de que o profissional é o melhor indicado para decidir como se deve agir e, claro, a responsabilidade profissional, decorrente, obviamente, da autonomia, ou seja, um profissional poderá ser avaliado pela corporação ou até mesmo acusado de erro profissional, pois ele é responsável por sua atividade, sobretudo pelas medidas que toma. Também há um crescimento no número de especialistas no ensino na idade da profissão, que então são direcionados para criar e controlar estudos teóricos e práticos, proporcionando o desenvolvimento das universidades para formar profissionais de diferentes áreas de atuação. Logo em seguida,
a criação de um projeto de profissionalização do ensino na década de 80, lá nos Estados Unidos, com 3 objetivos principais: melhorar o desempenho do sistema educativo, passar do ofício à profissão e construir uma base de conhecimento. Você conhece quais são os objetivos da profissionalização na carreira docente? Os objetivos estão pautados em elevar o status da profissão, ou seja, igualar a qualquer outra profissão como médico, engenheiros, advogados e tudo mais, a valorização do trabalho junto à opinião pública, aumentar a autonomia do professor em relação àquilo que ele precisa ensinar em sala de aula, assim como a forma e o porquê ensinar, melhorar suas condições de trabalho em relação às estruturas escolares e também salariais e aproximar o ganho ao de outras profissões, visto que desde a década de 90 não há aumento no salário devido ao seu não aparelhamento com o índice inflacionário. Há um tópico no artigo de Tardif, 2013, que cita uma pesquisa internacional que relata que nos Estados Unidos, 1 a cada 2 professores abandonam a profissão nos 5 primeiros anos da carreira e que 1 a cada 4 professores abandonam a profissão nos 5 primeiros anos de carreira. Então, o trabalho de professor passa a ser menos atraente quando comparado, por exemplo, à década de 60, que houve uma ascensão muito grande e grandes oportunidades de trabalhos e avanços com a atuação de docente. Bom, em 1980, a profissionalização ela é vista como um processo político e essa nova concepção do papel do Estado na gestão de serviços públicos. O Estado começa a interferir na escola em tudo que envolve o que acontece dentro desse ambiente, visto que todo ensinamento que é incutido dentro de uma escola envolve diretamente a formação de um cidadão e para a qual ele será direcionado. Lembro ainda que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma organização internacional na qual é envolvido 35 países das economias mais avançadas, mas também inclui países emergentes como Chile, México, Coreia e Turquia, e que a maioria dos países que compõem essa organização, os salários não aumentou desde a década de 90 e ficaram sempre abaixo da inflação, contribuindo então para que o trabalho ficasse menos atraente quando comparadas às décadas anteriores. No tópico A Profissão Docente sob Controle e Nova Gestão Pública, é proposto uma gestão baseada em resultados, ou seja, são criados diferentes instrumentos para mensurar a qualidade e o aprendizado do ensino desenvolvido na escola. Isso acontece na década de 90. Quando nós vamos ao tópico Rumo à Escola Dividida, o autor nos provoca com a seguinte afirmação, que o princípio da democratização escolar está pautado na premissa de que todos os alunos são iguais perante a escola. E aí eu pergunto para você, futuro professor, todos os alunos são iguais perante a escola? Só na teoria? Na prática também? Ou em ambas as concepções, teoria e prática, isto é uma realidade ou não é uma realidade? Como isso está representado na sua mente atualmente? A partir disso, solicito aos senhores que façam a leitura desse artigo de uma forma completa para se apropriar-se de todos
da maioria, das características históricas das 3 concepções de ensino e que vocês respondam em seus diários de campo as seguintes questões. O que é vocação? Como era o ensino na idade da vocação? Relate com detalhes em que era pautada a pedagogia na idade da vocação. Descreva como eram as condições de trabalho neste período. Quais elementos da idade da vocação que, em sua opinião, ainda permanecem na profissão professor nos dias de hoje? Apenas com a leitura do artigo você conseguirá responder essas questões de forma coerente. O ensino na idade do ofício. O ensino apresenta quais características nessa idade? Neste período, o aprendizado da profissão professor passa pela prática, imitação e domínio das rotinas estabelecidas na escola. Para você, o que mudou dessa época até a atualidade? Responda essas perguntas baseadas no artigo. E para o ensino da idade da profissão, levantou-se as seguintes questões. Uma profissão, para ser reconhecida pelas autoridades estatais, se caracteriza por alguns aspectos importantes? Quais são eles? Com o desenvolvimento das universidades para a formação de profissionais, foi criado nos Estados Unidos um projeto de profissionalização de ensino. Cite seus objetivos. O antigo saber da experiência cede lugar ao conhecimento especializado baseado na pesquisa universitária. Comente. Quero lembrar que essa terceira questão eu vou comentar em uma oportunidade presencial com vocês. Assim, terminamos o nosso encontro de hoje e espero encontrar-lhes pessoalmente em nossas próximas aulas. Mas vamos obedecer às determinações da instituição, lembrando que há um decreto para nossa segurança sobre esse distanciamento. Já com saudades, abraço a todos.